A chuva fina começava a se acumular na beira da calçada quando Helena apertou os passos, tentando esconder o tremor nas mãos enquanto segurava o avental encharcado contra o peito. Ela não queria chorar, não naquele dia, não naquele horário em que o movimento do café sempre aumentava. Mas o telefone vibrou de novo no bolso, insistente, cruel, como se aquele pequeno aparelho tivesse prazer em lembrá-la do caos que a vida dela tinha se tornado. Ela não deveria ter atendido, mas atendeu. E foi a pior escolha. A voz do ex-namorado veio carregada de desprezo, como sempre. Ele dizia que ela era uma perdida, que nunca seria ninguém, que trabalhar servindo mesas não fazia dela alguém respeitável. Ela tentou responder, tentou manter a compostura, mas suas palavras morreram na garganta quando ele disse a frase que atravessou seu peito como lâmina. Eu só saí com você por pena. Ela desligou imediatamente, mas não antes de perceber que as lágrimas já tinham escapado. E era assim, com o coração apertado e o orgulho machucado, que ela entrou pela porta dos fundos do Café Luz, respirando fundo, como se pudesse engolir a dor e vestir um sorriso falso no rosto. Era seu trabalho. Ela precisava dele. E ninguém ali precisava saber o caos acontecendo dentro dela. Mas naquele dia, alguém veria. Logo nos primeiros minutos de movimento, enquanto ela equilibrava a bandeja com cafés e croissants, ouviu o grito do ex-namorado vindo da porta da frente. Ele estava ali, completamente molhado da chuva, discutindo com alguém no celular. Quando viu Helena, caminhou até ela com aquele sorriso torto que sempre anunciava humilhação. Então é isso que você virou, ele disse alto demais. Está servindo mesa agora? Parabéns, realmente caiu no fundo do poço. O café inteiro ficou em silêncio. Helena congelou. As mãos tremeram. A bandeja oscilou. E foi ali, no exato momento em que ela pensou que nada poderia piorar, que tudo começou a mudar. Um homem sentado na mesa do canto ergueu o olhar, interrompendo a chamada que fazia em um fone discreto. Ele era reservado, impecável, com um terno escuro perfeitamente ajustado ao corpo, e um relógio que certamente custava mais do que o salário trimestral de Helena. Tinha a presença. Tinha a postura. Tinha aquele tipo de energia silenciosa que faz qualquer pessoa recuar só pelo olhar. Mas ele não recuou. Ele observou. Observou cada detalhe da humilhação que ela sofria. O tom agressivo do ex. A vulnerabilidade dela. A bandeja quase caindo. Os olhos dela cheios de lágrimas. Ele viu tudo. E, naquele instante, algo mudou nele, como se a postura rígida fosse tomada por uma determinação súbita. Helena, envergonhada, pediu desculpas aos clientes, recuou alguns passos e correu para o depósito, respirando fundo, tentando não desabar. E foi aí que a história realmente começou. Porque ele não tirou os olhos dela. Nem por um segundo. O nome dele era Damian Alencar. O tipo de homem que aparecia em capas de revista, mas que evitava eventos sociais. O tipo de milionário que comprava empresas com uma ligação, mas que preferia silêncio à extravagância. Ninguém sabia muito sobre ele, exceto que era temido, respeitado e completamente impossível de acessar. Mas naquela manhã, ele levantou da mesa com uma expressão que ninguém ousou questionar. E seguiu para a porta do depósito. Quando tocou suavemente na madeira, Helena prendeu a respiração. Ela não queria que ninguém a visse naquele estado. Estava com o rosto inchado, a respiração trêmula, o mundo inteiro parecendo pequeno demais. Mas a voz dele atravessou a porta como um sussurro firme. Eu vi o que aconteceu. Helena fechou os olhos. O coração vibrou no peito. Você não deveria ter sido tratada daquela forma. Era um timbre baixo, firme, de alguém que não estava oferecendo pena, mas respeito. Ela abriu a porta devagar. E encontrou os olhos dele, castanhos, intensos, carregados de algo que ela não esperava encontrar em um homem tão poderoso, empatia. Desculpe, senhor, eu atrapalhei o ambiente. Eu não queria, é que, não estou bem hoje, mas... Você não atrapalhou nada. Ele interrompeu, com calma. Mas alguém a desrespeitou. E isso é inaceitável. Helena respirou fundo,
tentando recompor o mínimo de dignidade. Obrigada, mas é só um problema pessoal. Vai passar. Damian inclinou a cabeça, analisando não apenas as palavras, mas a imensa dor que ela tentava esconder. E então, sem qualquer aviso, ele disse a frase que mudaria tudo. Ninguém fala assim com você. Não enquanto eu estiver aqui. Helena ficou imóvel. Não sabia como reagir. A voz dele era baixa, mas cortante como aço quente. E ele não estava blefando. De volta ao salão, Damian caminhou até o balcão onde Marina, a gerente, observava tudo sem entender aquela aproximação inesperada. Ela precisa de alguns minutos, ele disse. Vou esperar. A gerente, surpresa com o tom, apenas acenou positivamente. O café inteiro observava, afinal, Damian não era um homem comum. Ele era conhecido. Ele era influente. Ele era alguém que nunca se envolvia em dramas pessoais. Mas ali estava ele. Sentado. Esperando. Como se Helena fosse importante. Como se ela tivesse algum peso no mundo dele. Helena voltou ao trabalho alguns minutos depois. O rosto ainda estava marcado pela emoção, mas ela tentou sorrir. Damian notou. E aquilo mexeu com ele. A cada pedido que ela servia, a cada bandeja que quase escorregava, a cada movimento dela tentando esconder o tremor das mãos, ele observava. Atento. Silencioso. Profundamente afetado por algo que ele não sabia explicar. Quando ela se aproximou para levar a conta, ele ergueu os olhos e disse: Você merece ser tratada com dignidade. E merece mais do que isso aqui. Mais do que o café, ela perguntou, confusa. Mais do que a dor que está sentindo. Helena desviou o olhar. Ninguém nunca tinha falado com ela daquele jeito. Ele deixou o cartão sobre a mesa, mas junto, deixou algo que a fez prender a respiração. Um convite. Uma reunião. No escritório dele. Às 18 horas. Ela não entendeu. Não fazia sentido. Mas dentro do envelope havia uma frase escrita à mão. Eu preciso conversar com você. Sobre hoje. D.A. Helena ficou paralisada. E o mundo dela começou a se mover em uma direção completamente inesperada. Quando o turno de Helena terminou, a chuva cessou, mas o coração dela parecia preso em tempestade. Ela não tinha roupa adequada, não tinha maquiagem arrumada, não tinha absolutamente nada que a aproximasse do universo luxuoso de um CEO milionário. Mas ela foi mesmo assim. O prédio da Alencar Corporation era imenso, todo feito de vidro, iluminado com luzes douradas que refletiam na rua molhada. Helena se sentiu pequena diante daquela grandiosidade. Mas respirou fundo e entrou. Na recepção, o atendente confirmou seu nome, fez uma ligação rápida e disse: Ele está esperando por você. Ela engoliu seco. O elevador subiu tão rápido que ela mal conseguiu se preparar. Quando as portas se abriram, ela entrou em um andar silencioso, com grandes janelas de vista panorâmica da cidade e um escritório imenso ao fundo. Damian estava de costas, olhando a paisagem. Quando se virou, os olhos dele a encontraram como se ele já soubesse exatamente quando ela chegaria. Helena, ele disse, com um leve aceno. Entre. Ela entrou devagar. E a primeira frase dele mudou tudo. Eu procurei seu nome hoje. E descobri mais do que imaginei. Helena sentiu a espinha gelar. Não se preocupe. Eu não investiguei sua vida. Mas, você pediu demissão há alguns anos de uma empresa grande. E nunca voltou ao setor. Por quê? Helena respirou fundo. Era um segredo. Um dos que ela nunca contava. Eu sofri assédio, ela disse, com a voz quase inaudível. E ninguém acreditou em mim. Então eu saí. Precisava pagar as contas, aceitei qualquer trabalho. Damian ficou imóvel. Mas os olhos dele arderam. Quem fez isso com você? Ele perguntou, o tom pesado. Não importa mais, ela sussurrou. Eu só tento sobreviver. Ele se aproximou, devagar,
como se tivesse medo de assustá-la. Importa para mim. Ela levantou os olhos. E encontrou nele algo que nunca tinha visto em nenhum homem: cuidado. Não pena. Não superioridade. Cuidado. Você não merece carregar isso sozinha, ele disse. E foi ali que ela percebeu, ele sabia tudo. A dor. O medo. A insegurança. A humilhação. E ainda assim, permaneceu. Nos dias que seguiram, algo inexplicável aconteceu. Ele aparecia no café com mais frequência. Não falava muito. Apenas observava. Pedia sempre a mesa do canto. A mesma. E quando Helena passava, os olhos dele acompanhavam discretamente, mas intensos, quentes, carregados de algo que a deixava sem ar. Os funcionários começaram a comentar. O milionário está sempre olhando para você. Ela dizia que era coincidência. Mas ninguém acreditava. Até que, numa manhã, o ex-namorado reapareceu de novo. Dessa vez, mais agressivo. Dessa vez, querendo provar algo. Dessa vez, com sede de humilhação. Você acha que alguém como ele vai olhar para você? O ex disse, apontando para Damian. Você é só uma atendente. Você acha que milionários se importam com gente como você? Helena tentou pedir para ele parar. Tentou se afastar. Mas ele aumentou a voz. E foi aí que Damian levantou. Em silêncio. Com uma calma tão perigosa que o café inteiro gelou. Ele caminhou até Helena, posicionou-se à frente dela, protegendo-a, e olhou para o ex com um olhar que só um predador silencioso teria. A frase dele veio baixa. Controlada. Mas cada sílaba carregava ameaça. Ela não vai ouvir mais nada de você. O ex riu. E quem é você para meter? Mas Damian deu um passo à frente. Um único. E o ex perdeu o ar. Eu sou o homem que não vai permitir que você toque nela. Nem com palavras. O café inteiro ficou em silêncio absoluto. E Helena sentiu algo desabar dentro dela. Não medo. Mas uma espécie de alívio que ela nunca tinha sentido antes. Uma proteção que ninguém nunca tinha oferecido. O ex recuou, nervoso. Murmurou um xingamento e saiu. Damian virou para Helena devagar. E, pela primeira vez, tocou na mão dela. Você merece alguém que enxergue seu valor, ele disse. Alguém que cuide, respeite e proteja você. Helena sentiu o coração disparar. Damian, por que está fazendo isso? Ele respirou profundamente. E respondeu a verdade. Porque desde o dia em que ouvi você chorar, eu não consegui mais esquecer. O silêncio entre eles se tornou algo novo. Tenso. Intenso. Impossível de ignorar. A conexão não era mais uma hipótese. Era uma força viva. E ambos sabiam. O romance não nasceu de imediato. Não nasceu de toque ou impulso. Nasceu de conversa, de silêncios, de feridas compartilhadas, de olhares longos que diziam muito mais do que palavras poderiam. Damian começou a aparecer fora do café, perguntando se ela tinha comido, se precisava de algo, se estava segura. Ele oferecia carona, mas só quando ela aceitava. Ele oferecia ajuda, mas sempre com respeito. Ele fazia tudo devagar, entendendo que Helena era feita de cicatrizes recentes. E ela começou a confiar. Não no milionário, mas no homem. O homem que parava reuniões para saber se ela estava bem. O homem que mandava flores sem assinatura, apenas com bilhetes suaves. O homem que surgia quando ela mais precisava. Até que, uma noite, após fechar o café, ele estava lá. Encostado no carro preto, como se estivesse esperando o universo permitir aquele momento. Helena, ele disse. Eu preciso ser honesto com você. Ela parou a alguns passos dele. A respiração dele se alterou apenas por vê-la. Eu tentei me afastar. Tentei ignorar isso. Mas não consigo. Ele fez uma pausa. Você entrou na minha vida sem fazer barulho. Mas mudou tudo.
Ela sentiu o peito aquecer. Damian. Ele deu um passo à frente. Eu não quero te pressionar. Não quero te deixar com medo. Mas se você permitir, eu quero te conhecer. De verdade. Sem pressa. Sem imposição. Apenas, nós. Helena sentiu algo dentro dela florescer. Algo que ela acreditava ter perdido para sempre. Esperança. Ela deu um passo, depois outro, até ficar diante dele. Eu quero isso também. Damian fechou os olhos por um segundo, como se aquela frase tivesse desmontado todas as barreiras que ele carregava. E então, ele tocou o rosto dela com a ponta dos dedos. Um toque leve. Cuidadoso. Quente. Eu prometo, ele sussurrou, que nunca vou permitir que alguém a machuque de novo. E ela acreditou. Porque, pela primeira vez, alguém falava com ela não como se ela fosse invisível, mas essencial. O primeiro beijo veio lento, suave, como se ele estivesse se certificando de que cada segundo era permitido. E Helena correspondeu, deixando a dor ir embora, deixando o passado se dissolver, deixando Damian entrar onde ninguém mais havia entrado. No coração. No novo começo. No lugar onde ela finalmente acreditava merecer o amor. E assim, nasceu a história deles. Um milionário reservado, marcado pelo silêncio e responsabilidade. Uma atendente humilde, marcada pela dor e abandono. Dois mundos que jamais deveriam se cruzar, mas cruzaram. Dois corações quebrados que jamais deveriam se tocar, mas tocaram. E o que veio depois, o romance, a união, a força, a cura, foi apenas consequência do que o destino preparou no dia em que ele ouviu a dor dela. O dia em que tudo mudou. E se você chegou até aqui, lembre-se, ninguém merece carregar a dor sozinho. Histórias como a de Helena e Damian mostram que, às vezes, a vida muda quando a gente menos espera. Para mais histórias como esta, se inscreva no canal. E se gostou, curte, comente e mande para uma amiga romântica que vai gostar.